todos, hoje prosseguimos a entrevista da Game Changer com a Joana Rita Sousa, filósofa e marketeer, com mestrados em recursos humanos e filosofia para crianças. Joana, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu, Pedro. Joana, na revista Game Changer mencionas a importância de fazer boas perguntas. O que pode constituir uma boa pergunta, por exemplo, no contexto empresarial? Olha, uma boa pergunta, e eu acho que é em todos os contextos, é uma pergunta que é clara, ou seja, que é inteligível, que as pessoas conseguem entender o que é que se pretende, e no contexto empresarial mais especificamente, é uma pergunta que identifica problemas e que também nos pode, talvez com a ajuda de outras perguntas, conduzir à definição dos próximos passos. O que é que vamos fazer a seguir, não é? E também um bocadinho no plano das possibilidades e das hipóteses, também são perguntas que abrem caminho. Portanto, perguntas... Não é uma regra, mas as perguntas que começam por porquê, por e se e por como são muito úteis no contexto empresarial e por isso também eu acho que constituem boas perguntas. Também precisamos de respostas e eu quero só aqui salvaguardar a dignidade da resposta, que também é importante para muitas vezes surgirem outras boas perguntas a seguir. Ok. E é mais difícil fazer as boas perguntas ou encontrar as respostas? Acho que o que é mais difícil é persistir nesse caminho, porque nem sempre a boa pergunta ou aquela pergunta que eu apresentei aqui como clara é logo a primeira. Às vezes precisamos de fazer outras perguntas até chegarmos mesmo àquela pergunta clara que nos identifica o problema ou que nos dá aponta para uma eventual solução. Portanto, eu acho que o mais difícil é mesmo esta nossa persistência, não desistirmos de fazer boas perguntas para encontrar respostas, porque nós não fazemos perguntas só para depois ficarmos sentados a admirar e a contemplar a pergunta magnífica que fizemos. Nós precisamos de ou resolver problemas, ou de fazer projetos, ou de estabelecer uma estratégia, o que seja. Portanto, também é importante esta persistência, se calhar alguma dedicação ao tempo que é necessário para perguntar. Olha, e de que formas podem as organizações promover ambientes que promovam o desenvolvimento do espírito criativo e do espírito crítico? Esse é um grande desafio, apesar de se defender muito e se estabelecer assim, quase como bandeira da inovação, o pensamento crítico, o pensamento criativo, mas de facto na prática nem sempre acontece esse espaço e esse tempo para que as pessoas possam efetivamente não só conhecer, saber o que é o pensamento crítico e criativo, mas também praticá-lo, pô-lo em prática, porque esse que faz pode fazer efetivamente a diferença numa empresa ou numa organização. Mas posso dar aqui um exemplo de uma empresa em Portugal, em Braga, um grupo da área da construção, que desde há uns anos para cá desenvolve algumas formações que se calhar que nós não acharíamos assim tão típicas no ambiente de construção, e muito recentemente saiu uma notícia a dizer que iam proporcionar aos seus colaboradores um curso de filosofia. Portanto, coisas como estas, não é? Como pode ser um curso de filosofia, pode ser disponibilizar conhecimento, pode ser dar esta oportunidade das pessoas efetivamente conhecerem o que é um primeiro passo. Depois, é muito importante e também fará toda a diferença que isso depois seja efetivamente integrado na cultura da empresa, que não seja só uma bandeira que se defende, mas que se dê a oportunidade para depois as pessoas colocarem em prática aquilo que aprenderam. E muitas vezes isso tem a ver com reformulação de processos, a reformulação de formas de fazer as coisas, de ver as coisas, redefinir a missão e os valores da empresa, e isso por vezes digamos que são obras mais demoradas e que é preciso alguma disponibilidade de quem está a gerir as empresas e as organizações para criarem esse espaço e tempo para então vamos reformular, vamos voltar a pensar naquilo que estamos aqui a fazer. Um bocadinho sobre aquela pergunta mais individual sobre o sentido da vida, mas associada às empresas e organizações. Ok, isso depois entra um bocadinho pela minha próxima pergunta, que era quais são as vantagens para as organizações e para os profissionais. Nós acabamos, de certa forma, por, como organizações, conhecermos um bocadinho melhor e entendermos qual é o nosso propósito e por aí adiante. Sim, e também construímos
passos para que esse propósito seja reconhecido, não só no interior da empresa, mas também pelo seu público externo, não é? Não só o público interno, mas também o seu público externo. Se o público interno estiver muito ciente daquilo que é de facto a missão, o valor, o sentido da empresa e de como é que se faz isso acontecer, isso se vai transbordar necessariamente para o público externo. E o nosso público interno, portanto, as pessoas que fazem parte das empresas e organizações são os primeiros embaixadores da própria empresa e organização, não é? Portanto, são as primeiras pessoas que agem como se fossem a empresa. E de facto, aqui a grande vantagem de integrar o pensamento crítico, pequenas, às vezes não são, quando eu falo em pensamento crítico e criativo parece assim uma coisa, sei lá, muito inacessível ou muito teórica. Há de facto alguma teoria, mas há sobretudo prática, e acho que há muitas ferramentas que podem fazer efetivamente a diferença, e falando aqui de vantagens, que tu podes ter pessoas que são muito mais, estão muito mais disponíveis para abraçar novos processos, muito mais disponíveis até para os criar, não é? Para os sugerir, para implementar outras maneiras porque um dos grandes perigos nas empresas e organizações e na nossa vida pessoal também é justificarmos que fazemos isto desta maneira porque sempre se fez assim, e não estamos disponíveis para fazer de outra maneira. Exato. E desta forma pode ter funcionado durante algum tempo, mas se calhar neste momento nós já temos outras ferramentas, já temos outras necessidades também e podemos precisar efetivamente de rever alguma coisa. Portanto, acho que uma grande vantagem é fugir do sempre se fez assim como justificação para fazer algo. Exato. Ok. Olha, e a um nível pessoal, de que forma fomentas e trabalhas o teu espírito crítico? Portanto, no teu dia-a-dia, na tua vida? Bom, uma das coisas que eu faço e tento fazer com alguma disciplina, com alguma frequência, é como se fosse a nossa inscrição no ginásio, é de facto treinar o pensamento crítico e criativo, e são pequenas coisas que fazem parte do meu dia-a-dia. Eu leio, não sei se dá para perceber, mas gosto muito de ler, portanto ler para mim é um procedimento que faz parte deste treino, porque eu estou a entrar em contacto com o pensamento de outra pessoa, tenho possibilidade de fazer também perguntas sobre aquilo que estou a ler e de exercitar a leitura e o pensamento ao mesmo tempo, e também há uma série de exercícios de pensamento crítico que eu faço, até porque muitas vezes tenho que os criar para os projetos nos quais estou envolvida, pensamento criativo também, portanto há aqui há sempre uma dupla missão, não é? É um trabalho que eu faço para mim, mas é um trabalho que eu também faço a pensar nos projetos e nas pessoas com as quais estou a trabalhar. Outra coisa que me ajuda muito a pensar, e que já é recomendada há muitos anos, desde os tempos de Aristóteles e outros, é caminhar, porque de facto caminhar é colocar-nos em movimento e também nos permite muitas vezes desbloquear processos de pensamento, permite-nos pensar mais profundamente, deixar que as ideias também vão surgindo, já temperadas com aquele trabalho que eu já fiz, não é, de leitura, mas aqui dou-lhes algum espaço para que elas possam ir surgindo. Mas são coisas muito simples, como vês, não é? Alguns exercícios de pensamento crítico e criativo, e sobretudo o caminhar é algo que tem mesmo um efeito no meu processo e que eu recomendo, porque tem efeitos a vários níveis, não só a nível de pensamento, mas também a nível físico, porque nos permite ginasticar um bocadinho o nosso corpo. Esse exemplo da ginástica e do ginásio é interessante porque na realidade o cérebro tem que ser visto como mais um músculo do corpo e que precisa de ser exercitado e termos que puxar por ele para o habituar a desempenhar determinadas tarefas, e neste caso o espírito crítico é mais uma delas. Sem dúvida, e deixa-me só aqui dizer, por vezes pensa-se que, sei lá, lês um livro de inovação, aquilo não tem um efeito, não te tornas uma pessoa inovadora porque leste um livro de inovação, não é? Ou não é uma coisa imediata, portanto existe de facto, depois tu leves daquilo que leste ou daquilo que aprendeste, onde quer que seja, mas que tentes fazer esse exercício de como é que eu aplico isto, o que é que eu posso tirar daqui para aplicar. E isso também é um exercício de pensamento, porque não é só absorver sem qualquer tipo de filtro e de enquadramento naquilo que precisamos, mas
dá um bocadinho, ou seja, neste sentido, dá um bocadinho de trabalho, não é só consumir, é consumir, digerir, voltar, às vezes voltar a ler, e isso, por isso é que eu acho que é importante termos alguma disciplina, por exemplo, de leitura, de exercício, deixar algum tempo no nosso dia, sempre que possível, se não for todos os dias, que seja 2 vezes por semana, ou seja, tentar arranjar aqui uma dinâmica que seja confortável para nós, se queremos efetivamente abraçar outras formas de pensar, podemos incluí-las e deixar-lhes um tempo específico no nosso dia para esse trabalho. Ok, muito bem. Olha, mudando um pouco de tema agora para as redes sociais, eu sei que tu gostas de explorar as diversas redes sociais que existem por aí. Quais aquelas em que te sentes mais em casa e porquê? Bom, não sei se a t-shirt denuncia alguma coisa, mas de facto o Twitter é a rede onde eu me sinto mais em casa e onde talvez passe mais tempo a ler, a dizer disparates, a dizer coisas também interessantes, não é só disparates. Gosto de ir picando as outras no sentido de ir vendo o que é que está a acontecer nas outras redes, porque como esta também é uma área onde eu trabalho, é bom estar atento àquilo que está a acontecer nas outras redes, porque muitas vezes elas vão se copiando e vão se influenciando umas às outras, e aquilo que é uma grande novidade, por exemplo, agora o Twitter tem stories às quais chamou Fleets. Mas são stories, quer dizer, é uma forma, é um tipo de conteúdo que foi importado de outras, portanto, mais tarde ou mais cedo elas vão-se todas influenciando, portanto é bom ter este radar ativo para saber o que é que está a acontecer em cada uma das redes, mas não tenho assim não sou, o meu tempo é limitado, não é? Portanto tenho que escolher bem as redes onde eu quero realmente ter uma presença muito ativa. É aquelas onde eu estou mais, tirando o Twitter, tem sido o Instagram, que durante este ano foi uma rede que cresceu muito e onde eu tive a oportunidade de fazer bons contactos com pessoas que também trabalham na área da filosofia, que estão noutros pontos do mundo, portanto tem sido muito interessante o Instagram, a presença no Instagram, o LinkedIn, porque acho que tem todo sentido em termos profissionais, ter uma presença ativa e também partilhar algum conhecimento e acrescentar algum valor também à comunidade por lá. E eu acho que é um bocadinho lugar comum, mas desde o confinamento que me tornei não tanto criadora, de vez em quando criadora, mas muito mais observadora do TikTok, porque foi uma rede que me serviu para me divertir e para de vez em quando não pensar em nada, o que também é muito importante. Sim. Olha, e de uma forma geral, em Portugal as organizações já aproveitam o potencial das redes sociais para comunicar a sua mensagem, para fazer passar a sua mensagem. Já ultrapassámos aquela fase no início que havia no início em que nós tínhamos que estar presentes, ou achávamos que tínhamos que estar presentes, porque não acredito que seja isso que deva acontecer, mas que tínhamos que estar presentes independentemente da mensagem que queríamos passar, ou mesmo que não soubéssemos o que queríamos, dizer, mas que tínhamos que estar lá só para dizer que estávamos. Já tiramos partido do verdadeiro potencial de cada uma das plataformas, ou ainda não? Olha, eu acho, pelo aquilo que vejo, pelo aquilo que me é permitido observar, houve uma mudança de entendimento daquilo que são as redes sociais. Realmente houve muito essa postura de temos de estar lá porque toda a gente está, ou porque a concorrência está, ou porque fica cool estar lá e não sabemos o que é que lá estamos a fazer. Portanto, houve uma altura em que esse era uma espécie de um propósito, estamos lá porque sim, não é? Portanto, que é aquela pergunta, aquela resposta que o filósofo até fica com urticária e com problemas de pele só de ouvir esse porque sim. Todavia, acho que tem havido uma alteração desse entendimento daquilo que pode ser o papel das redes sociais na comunicação integrada de uma empresa e de uma organização, e nós temos vindo a assistir a bons exemplos e a boas formas de ser e de estar nas redes sociais. Esta é uma área que é um desafio sempre constante, porque nós temos o ano 2020 é um ano realmente único nesse sentido, porque muitos dos bons exemplos que eu tenho de marcas de marcas no geral, empresas, organizações, instituições a comunicar neste ano, foram perfis que
em determinada altura, optaram por suspender a sua comunicação, precisamente porque nós estávamos a viver uma altura momentos muito conturbados, não sabíamos muito menos daquilo que ia acontecer do que aquilo que sabíamos, portanto tivemos mesmo esta necessidade de parar e de suspender muitas vezes a comunicação e de não dizer nada, e eu acho que isso é uma atitude muito madura, não é? E muito atenta àquilo que para mim é fundamental nas redes sociais para uma marca, para uma empresa, para uma pessoa, que é uma profunda atenção ao contexto, àquilo que está a acontecer e aquilo, porque esse contexto vai influenciar, vai influenciar tudo aquilo que é a conversa que acontece em redes sociais, ter uma grande atenção à comunidade, àquilo que as pessoas precisam, àquilo que as pessoas têm necessidade, àquilo que elas também estão a viver, produzir conteúdo alinhado com isso, que não é fácil. E depois outro grande desafio é a consistência, e a consistência é um trabalho diário, é um bocadinho como ir caminhar, como os exercícios de pensamento crítico, nós não nos transformamos num grande caso de redes sociais por uma... Podemos ter esse carimbo, não é? Dizer, esta é uma marca que é um exemplo de redes sociais. Esse carimbo é válido por um percurso, mas o percurso que vem a seguir também é importante de se manter fiel a esse carimbo que nos foi dado. Portanto, é de facto um desafio constante, e isso exige muita atenção a estes quatro elementos, o contexto da comunidade, a consistência e o conteúdo. E isso é um desafio diário para as equipas que estão a trabalhar, e ainda que haja bons exemplos, é natural que o caminho seja de altos e baixos e que haja coisas das quais nós olhamos e dizemos isto não correu assim tão bem, mas ok, vamos aprender com o erro, ou vemos os erros dos outros e também temos essa possibilidade de aprender com os erros dos outros e também celebrar as pequenas vitórias. Portanto, acho que há de facto uma mudança de relação com aquilo que as redes sociais nos permitem fazer. Todavia eu acho que isto é um caminho e todos os dias temos que o caminhar, portanto o desafio é sempre constante, mas acho que sim, acho de facto há aqui uma mudança e estamos o caminho é acertado, ou está muito mais com uma visão integrada daquilo que são as redes sociais e o seu papel numa... É uma relação mais saudável, então. Sim, acho que estamos há uns tempos havia uma coisa que se usava muito no Facebook, que era estar numa relação com a pessoa e é complicado, sabes? Acho que agora nós já estamos numa relação e não é assim tão complicado, acho que já aprendemos a navegar, já houve também já se integrou muito mais, ou já vai havendo um maior conhecimento de literacia digital, ainda que eu acho que nesse campo há muita coisa a fazer ainda, portanto é um processo também, mas já estamos a caminhar no sentido muito mais saudável do termo da relação. Ok. Joana, muito obrigado por este momento, obrigado pela tua disponibilidade e espero que venhamos a falar mais no futuro. Claro que sim. Obrigada, Pedro, e um abraço. Saúde. Obrigado, igualmente.